E aí, galerinha do oitavo ano, tudo bem? Tudo certinho com vocês? Bom, vamos dar continuidade às nossas videoaulas, começando hoje por uma matéria nova que está lá na página 342 da apostila 1 de vocês, que são gerunds in infinitives, gerúndios e infinitivos. Bom, o que eu quero que vocês entendam dessa matéria? Nós vamos falar sobre locuções verbais em inglês. Como assim, teacher, locuções verbais? Quando a gente usa dois verbos, né, em uma frase e, em alguns casos, né, dependendo dos verbos que estiverem nessa frase, o verbo que vier após, ele vai ter que estar no gerúndio ou no infinitivo. Teacher, o que é gerúndio e o que é infinitivo, que eu já me esqueci mesmo? Bom, gerúndio em inglês são todos os verbinhos quando terminam com ing. Infinitive, né, que é o infinitivo, são os verbos na sua forma normal. Então, basicamente, isso aqui é uma matéria de decoreba. Esse ing, normalmente nas frases, ele dá a ideia do ando, endo e indo igual ao português. Mas nesse caso aqui não. Nesse caso é como se ele tivesse o significado do verbo na sua forma normal, assim como no infinitivo. É só mesmo uma questão de que, depois de determinados verbos, a gente usa outros verbos sendo conjugados com o ing no final, beleza? Então, como eu falei, essa primeira parte a gente vai falar só sobre os gerúndios. Na próxima videoaula a gente fala então sobre os infinitivos, ok? Aí nessa página 342, vocês vão ver, né, um exemplo, ó. I enjoy swimming. Gente, enjoy é o verbo curtir, gostar e por aí vai, né? Então, sempre depois de enjoy, se eu usar um verbo depois dele, eu tenho que usar esse verbo com o ing no final. Como, por exemplo, aí tem o verbo swimming, que vem de swim, que é o verbo nadar. Então, como que eu traduzo essa frase? Eu gosto de nadar. E não eu gosto de ir nadando, como esse ing daria a ideia. Não, a tradução em português sempre vai ter esse sentido de nadar, do infinitivo, por exemplo, ok? Então, vocês vão ver que aqui, no livro de vocês, tem uma lista de verbos, começa aqui na página 342 e vem até a página 343, onde a gente tem uma lista de verbos em que logo após esses verbos a gente tem que usar outros verbinhos com ing, tá? Então, pra gente entender isso mais claramente, eu já pulei direto para a parte dos exercícios pra gente entender melhor. Lá nessa página 343, a gente tem os exercícios, né? Começamos os exercícios dessa matéria. E aí no número 1 tem o seguinte, olha. Number 1. Complete each sentence with one of these verbs. Então tá pedindo para vocês completarem as frases, né, com cada um desses verbos que estão aí. Quais são os verbos que a gente tem? Tem listen, que significa ouvir. Make, que é fazer. Use, que é o verbo usar. Wash, que é o verbo lavar. Work, que é o verbo trabalhar. E write, que é o verbo escrever. Bom, e nessas frases, todos os verbinhos que vêm antes da lacuna, antes desse espacinho, são verbos que exigem o uso do próximo verbo, né, desses que estão aí em cima, com o ing no final. Então a gente tem que ver a frase, ver qual verbo se encaixa melhor e completar a frase usando esse verbo com o ing. Por exemplo, na letra A a gente tem assim, ó. Could you please stop, espacinho, so much noise? Noise significa barulho. Eu estou perguntando se você poderia, por favor, parar de fazer tanto barulho, ok? Tem aí o verbo stop, que é parar, antes da lacuna, do espacinho, certo? E aí eu estou pedindo para você parar de fazer barulho. Como eu falei para vocês, o verbo fazer é o verbo make. E o stop, que é esse verbo que tem antes da lacuna aí, ele sempre precisa ter um verbo a seguir com o ing no final. Então a gente vai escolher o verbo make e nele acrescenta o ing, que fica making, tá? Tira o e e bota o ing. Então a frase vai ficar Could you stop, please? Aliás, perdão. Could you please stop making some noise? Você poderia parar, por favor, de fazer so much noise, né? Muito barulho, ok? Depois, na letra B, a gente tem o seguinte, ó. I enjoy, espacinho to music. Como eu falei pra vocês, enjoy é o verbo curtir, gostar. Então, nesse caso, eu quero dizer que eu gosto de quê? Ouvir música, né? O que eu faço com a música? Eu ouço. Como é que é o verbo ouvir, que eu falei pra vocês? Listen, né? Tá lá no quadrinho de verbos. Com ing no final, então ele fica listening. Então, a frase fica
I enjoy listening to music. Eu gosto de ouvir música, ok? Depois, na letra D. Did you finish, espacinho, your hair? Hair é o cabelo. Nesse caso, eu quero perguntar se você já acabou de lavar o cabelo. Tem aí o verbo finish, né, que é o verbo terminar. Depois desse verbo finish também, precisa usar um verbinho com ing, ok? Como eu falei, quero perguntar se você já acabou de lavar o cabelo. Falei pra vocês que o verbo lavar é o verbo wash. Com ing no final, então ele virou washing, lavando, ok? Perdão, não tem esse sentido de lavando não, vai ser simplesmente lavar, ok? Então, did you finish washing your hair? Você já acabou de lavar o seu cabelo, ok? Letra D. My grandpa is 65, but he isn't tired yet. He wants to go on e um espacinho. O que eu quero dizer aí nessa frase? Só aqui para ajeitar meu vídeo. O que eu quero aqui dizer nessa frase? Que o meu avô tem 65 anos, mas ele ainda não está cansado. Ele quer continuar, que? Trabalhando. Go on é continuar. E sempre que eu tenho esse go on, eu tenho que... Continuando, galera, pra você fazer uma pausa no vídeo, mas vamos lá. Sempre que eu tiver o verbo go on, então o verbo que vier depois tem que vir com ing no final. E no caso aí a gente tem que usar o verbo work, que é o verbo trabalhar. Então vai ficar working. Então ele quer continuar trabalhando. He wants to go on working, ok? Depois, na letra E, a gente tem o seguinte. I don't mind you, espacinho the phone, as long as I can watch TV. Então a pessoa está dizendo o seguinte. Eu não me importo que você use o telefone desde que eu consiga assistir TV. Então, don't mind, não se importar, não ligar. Então, depois disso, a gente sempre tem que usar o verbo com ing. Como eu falei, temos que usar o verbo use, que é o verbo usar, né? Para dizer que eu não me importo que você use o telefone. Então, esse use tem que vir com ing no final, então fica using, usar, ok? E por último, na letra F, a gente tem o seguinte. I've postponed, espacinho, the letter several times. I have to do it today. Bom, letter, né, é carta aí nesse sentido. Então, o que você faz com uma carta? Escreve, né? No caso dos verbos que sobraram aí, tem o verbo write, que é o verbo escrever. Postpone é adiar, deixar para depois, enrolar, entendeu? Então, eu estou dizendo o seguinte. Eu adiei escrever essa carta muitas vezes. Agora, eu tenho que fazer isso hoje, ok? Então, depois do verbo postpone, que eu falei que é adiar, deixar para depois, eu tenho que usar um verbo com ing. No caso aqui, write, então vai virar writing, ok? Na próxima aula, a gente vai falar então sobre o uso dos infinitives, né? Depois de certos verbos. E, como tarefa de casa, quero que vocês tentem fazer esse exercício 2, que está lá na página 344, ok? Bye bye, people!